O título dessa pregação é o poder da infiltração. Poder da infiltração. Mateus capítulo 16, verso 13. Você que tem a sua Bíblia, você abra. Você que não tem, você pode acompanhar aqui pela projeção. Diz assim, ó. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, ou feliz és você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Diga assim comigo: e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado dos céus. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua santa palavra. Toda inquietação seja removida agora, toda agitação. Declaramos a Deus o espírito de temor no nosso meio. Nós cancelamos toda obra maligna e declaramos que a tua palavra, Senhor, ó Deus, ela será lançada, e os nossos corações será, ó Deus, como uma terra boa, que irá receber, irá frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. Declaramos que os nossos olhos estão abertos, a nossa mente está concentrada para receber a tua palavra, em nome de Jesus, amém, amém. Diz a Bíblia que Herodes, que era chamado de Filipe, ele tinha reconstruído essa cidade. E ele então, em homenagem a César, ele deu o nome para essa cidade de Cesareia de Filipe. Essa cidade tinha sido conquistada pelo Império Romano. O Império Romano, ele já tinha todas as terras conhecidas. O Império Romano já tinha dominado, tinha se apropriado. Roma, eles tinham algumas táticas de guerra. Eles tinham duas táticas de guerra. Todas as vezes que eles iam conquistar alguma região, eles chegavam com o seu exército, e eles então, muito bem preparados, com muito barulho, eles vinham guerreavam e se apropriavam das terras em que eles lutavam. Mas depois que eles venciam algumas guerras, eles tinham agora uma segunda tática para conquistar as cidades. Além de ganhar na força, porque eles tinham um exército muito poderoso, o Império Romano, eles também deveriam ganhar o coração das pessoas que eles tinham conquistado. E como que eles ganhavam o coração das pessoas? Eles tinham o poder da infiltração. Eles colocavam pessoas em lugares estratégicos, e essas pessoas, com bom testemunho, conseguiam conquistar o coração das pessoas. E essa era a forma em que o Império Romano conseguiu dominar na sua época. Eles ganhavam as suas guerras na luta e também de uma maneira estratégica, colocando pessoas influentes em áreas estratégicas para ganhar o coração das pessoas. Porque quando você ganha uma guerra só na luta, as pessoas podem se rebelar contra você. Então o Império Romano tinha essa tática. Jesus, chegando nessa cidade chamada Cesareia de Filipe, ele então percebe que ali tinha algumas estátuas. Essas estátuas eram as estátuas que era a equipe de César. E essa equipe era chamada de eclésia. Então ali tinha César e tinha ali a sua eclésia, a sua equipe.
daqueles que entravam na cidade com o poder de influenciar e conquistar o coração das pessoas. E foi justamente nesse momento em que Jesus, ele pergunta para os seus discípulos, e ele diz o seguinte: olha, quem o povo está dizendo que eu sou? E aí alguns dos discípulos falaram: olha, alguns estão dizendo que o Senhor é algum dos profetas, Jeremias, Elias, ou algum desses grandiosos homens. Em outras palavras, olha só o que ele diz aqui, ó. Então responderam eles: João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Ainda hoje, tem muita gente que não conhece Jesus. Aqui nessa ocasião, olha só o que Jesus fala: quem que o povo está dizendo que eu sou? Havia uma preocupação no coração do Senhor. E aqui, eles falaram: olha, algumas pessoas conhecem Jesus como aquele que é o milagroso, aquele que faz milagres. E o que tem de pessoas vindo para as igrejas sem propósito, porque elas querem o poder de Deus, e Deus opera poder, sim ou não? Mas as pessoas não conhecem Jesus de verdade, não sabem quem ele é, não sabem qual que é a sua missão. Então alguns procuram ele como Elias, que é aquele que traz o poder, o fogo do céu, sabe, como Jeremias. Mas aí Jesus pergunta: e vocês que são os meus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Pedro diz: olha, tu és o Cristo. A palavra Cristo significa ungido, o enviado de Deus, o Deus que se fez homem, o resgatador. E Jesus diz: olha, Simão Barjonas, quem te falou isso não foi homem, mas foi o Espírito. O Espírito te revelou, te mostrou. Eu quero te falar que agora, Simão Barjonas, você não é Simão, você é Pedro, que significa pedra. E sobre essa pedra, se referindo a ele mesmo, Jesus, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Esse nome igreja que Jesus disse no grego significa eclésia. Então Jesus disse para os seus discípulos: olha, vocês estão vendo aí, ó, que César tem a sua eclésia. Mas isso é só uma sombra da verdadeira eclésia, da verdadeira igreja. Porque a eclésia, que somos nós temos um poder de transtornar o mundo. A igreja, ela não é quatro paredes. Jesus está dizendo que a igreja não é instrumentos. A igreja somos nós que cremos no poder do Evangelho. Jesus disse para Pedro: olha, eu, Pedro, estou estabelecendo a minha igreja, e as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja. Jesus disse isso em um contexto onde a cidade tinha a eclésia, tinha a igreja, que era a eclésia de César. E essa eclésia, ela tinha um objetivo, e o objetivo dela era se infiltrar na sociedade, era conquistar territórios, e não apenas conquistar territórios, mas também conquistar o coração das pessoas aonde ela tinha sido, aonde ela chegava. E sabe, é esse o grande objetivo de Deus para a sua igreja. Aqui nós somos a eclésia do Senhor, a igreja do Senhor. E Deus então levanta pessoas em lugares estratégicos para podermos ganhar o território e também ganharmos o coração daquelas pessoas que ouvirem a mensagem do Evangelho. No livro de Mateus está escrito assim, ó: venha o teu reino e seja feita a tua e não a nossa vontade. Na oração do Pai Nosso diz: olha, venha o teu reino. Assim como Roma ganhava territórios, e agora os romanos, eles queriam que as pessoas que não eram romanas, elas conseguissem receber o título romano para fazerem parte do exército romano. Jesus está dizendo: olha, o objetivo da eclésia é que agora nós vamos ser conquistados pelo amor de Cristo para conquistarmos a outros. Nós somos lavados, remidos, nós somos tirados do império das trevas
e nós agora vamos para um reino de amor, um reino de restauração. Deus então vai mudando as nossas vidas, para que através das nossas vidas, a cultura de uma cidade, a cultura de uma empresa, a cultura de uma escola, a cultura de um casamento seja transformado. Mas primeiro eu e você precisamos ser conquistados pelo Evangelho, pelo amor de Deus, para podermos assim infiltrarmos dessa cidade e mudarmos a história dessa cidade. Eu gosto muito do testemunho do pastor Ebiúbe. O pai do pastor Ebiúbe, um americano, veio para o Brasil fazer missões em Santarém, e ele então abriu a Igreja da Paz, e ali, dedicando a sua vida, ele foi para o Senhor, e quando ele morreu, a cidade inteira parou, porque eles já tinham conquistado algumas vidas para Jesus. E hoje, o pastor Ebiúbe, ele tem em torno de 70 mil pessoas na cidade, que tem 120 mil habitantes. A cidade do índice de criminalidade mais baixo do Brasil. E tudo isso por causa do poder da infiltração da igreja. Então tudo que nós fazemos com estratégia. O Império Romano conquistou muitos lugares, mas a obra do Império Romano era uma obra humana e passou. Mas a Bíblia diz que a igreja está sendo estabelecida por Jesus e ela não vai parar. Nós fazemos parte de um movimento poderoso. O Espírito Santo é conosco. O nosso Deus vai à frente, triunfando, e Ele nos resgata. Na medida em que nós somos conquistados pelo amor do Senhor, nós queremos conquistar outras pessoas também para Jesus. A eclésia tem os seus agentes secretos. Muitas pessoas são religiosas, elas participam do culto com a roupa de crente, mas na segunda-feira ninguém sabe que ela é crente. Mas aqui você percebe que o poder da igreja era o inverso. Os irmãos se reuniam para compartilhar do pão, para beber do vinho, para serem sustentados pelo Senhor, porque na segunda-feira eles iam transformar a sociedade. Eles iam orar pelos enfermos. Eles iam restaurar os casamentos que estavam sendo destruídos. Ele ia buscar os jovens que estavam na boca das drogas para trazerem e serem resgatados pelo poder do Evangelho. Agentes disfarçados. Deixa eu te falar, meu irmão, quando você tem uma experiência com Jesus, o seu alvo não é ser um grande empresário, embora você pode empreender. Mas o seu alvo é abrir uma célula junto com os seus funcionários. O seu alvo é falar do amor de Deus onde Deus te plantou. O seu alvo é ganhar as pessoas que estão perto de você. O interessante é que a igreja primitiva conseguiu transtornar a sua sociedade. E nós vivemos hoje em uma época em que o número de cristãos é muito alto. E as pessoas, para falar de Jesus, elas nem falam mais, elas colocam uma camisa escrito Jesus. Mas antes as pessoas olhavam para um cristão e diziam o seguinte: esse é cristão porque parece com Cristo. Não precisava de uma roupa escrito Jesus, porque a face delas transparecia os céus. Tinha tempo com o Senhor. E sabe, eu posso empreender, mas o meu chamado é ser um sacerdote. O chamado de todos nós é sermos sacerdotes do Senhor. A sua vida, depois que você tem uma experiência com Jesus, não é mais uma vida normal. Nós vivemos agora uma vida especial. Diz a Bíblia que nós somos luz do mundo, não trevas. Nós somos sal da terra. E sabe o que o sal faz? Ele conserva aquilo que é podre. Tem muitos cristãos, às vezes, que ele é antipecador, mas Jesus foi chamado de amigo dos pecadores. Nós fomos jogar futebol essa semana, aí de repente chegou um moreno lá, parou a bicicleta: eu posso bater um futebol com vocês? Claro que você pode. Aí ele já tirou a camisa lá e começou a correr, e aí já começou a cansar. Nossa, eu estou muito cansado porque eu usei muita droga.
Aí, se for um religioso, cruz, credo, saravá, não quero saber disso aqui não. Vamos para um lugar onde só tem crente. Não é aqui. É nesse lugar que você vai ser luz, que você vai ser sal, que você vai fazer a diferença. Ah, pastor, eu estou no meu serviço, mas lá só tem pecador. Está no lugar certo. Deus não errou. Pastor, o povo fala muito palavrão. Pois é, agora a fonte de vida será liberada através dos seus lábios. Eu lembro que quando eu trabalhava no shopping, estava naquelas angústias, eu ia para o trono, lá para o banheiro, ajoelhava e começava a orar. Deus muda a minha sorte nesse lugar. Deus faz coisas nesse lugar. Eu orava, porque eu queria fazer a diferença onde eu estava. Então assim, existe o poder da igreja. Aqui Jesus diz, olha, a minha igreja, essa eclésia, ela tem um objetivo. A Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. O diabo já foi vencido lá na cruz. Mas além de você conquistar as pessoas para Cristo, nós precisamos conquistar o coração delas. Deus poderia muito bem enviar os seus anjos e acabar com essa história, com muitos sinais e maravilhas. Mas se Deus viesse assim, Ele ia demonstrar apenas o seu poder. E o Senhor não quer apenas demonstrar o seu poder. Ele quer que, além do homem ser conquistado, o homem precisa, na verdade, os territórios serem conquistados. O Senhor quer o coração dos homens. E como é que o coração dos homens são conquistados? Saber que existe uma carência dentro do nosso coração. Um vazio do tamanho de Deus. Muitas pessoas vivem a sua vida inteira e não conseguem descobrir como que preenche esse vazio do coração. Mas nós temos a resposta para isso. Mas infelizmente tem muitos filhos na casa de Deus que são como os filhos daquele pai amoroso da parábola do filho pródigo. Tinha um que achava que o mundo seria melhor para ele foi para o mundo e viveu absolutamente. Depois ele sentiu saudade da casa do pai e voltou, para reconhecer qual que é o lugar de amor. Mas tinha outro que morava na casa do pai que não desfrutava do amor do pai. E tem muitas pessoas que estão dentro da casa de Deus, mas estão olhando para o mundo, sabe, com saudade, não desfrutam e não vivem o melhor de Deus. Esse final de semana foi muito intenso para nós. Fizemos 40 horas de jejum. E assim, eu estou completamente renovado e saciado pelo Senhor. Por quê? Porque na casa do Pai nós somos supridos, amados, direcionados, motivados. O Senhor renova. E sabe, é isso que vai acontecer conosco quando nós passarmos a desfrutarmos do amor do Senhor. Amém ou não? As nossas células são estratégicas. Tem muitas pessoas que não vêm no culto da igreja, porque tem preconceito, por muitos motivos. Mas nas células, às vezes, elas vão. As nossas células acontecem nos bairros. A célula na casa do irmão Adriano, a célula na casa da irmã Jennifer, a célula na casa do irmão Fulano. A luz do Senhor está sendo implantada para influenciarmos ruas, bairros. Agora nós estamos com algo de entrarmos em 10 instituições. Já entramos no orfanato. Tem jovens que entraram em escolas. O evangelho está sendo liberado, está sendo falado. Estamos ganhando território. Eu não sei quanto a vocês, mas a primeira vez que eu participei de uma célula, eu me senti tão amado, mas tão amado. Um amor que eu não tinha recebido na minha família ainda. Era um momento que eu precisava muito. Os irmãos oravam comigo, oravam por mim, me direcionavam. Eu não tinha um referencial de homem de verdade. Mas eu comecei a aprender tudo isso com o poder da igreja. E sabe, às vezes nós não entendemos qual que é o nosso propósito. E o primeiro propósito da igreja é o propósito de sermos agentes infiltrados, agentes secretos. Tem muita gente que grita muito, mas não ganha ninguém para Jesus.
Sabe, eu não sei se você já viu, tem muitos cristãos que têm aquele jargão evangeliquez, misericórdia, aleluia, glória a Deus. E aí você vai assim, ele é perceptível que ele tem cara de crente, mas não sabe nada, não, sabe, não muda a história de ninguém. E sabe, quem nós somos grita tão alto que as pessoas não conseguem ouvir a nossa voz. Ou seja, o maior evangelismo é pelo nosso exemplo. Eu lembro que uma vez eu estava trabalhando com professores, e aí eu estava com uma roupa normal, com tênis, uma calça jeans, uniforme, não estava com cara de pastor e nem falando esse linguajar evangeliquez. Mas quando eu entrei na escola, os jovens falaram assim, você é pastor? Naquele momento eu fiquei feliz, porque eu não estava com roupa de crente. Eu não tinha falado muita coisa. Mas sabe, o cristão precisa, isso deve acontecer com você. Alguém já olhou para você e disse o seguinte: você é crente? Sem que você estivesse com alguma roupa, né, algum dizer evangélico, porque esse é o poder. Nós temos que, aonde você estiver, a luz do Senhor tem que brilhar. Homem e mulher de Deus precisam ser estratégicos, intencionais. A eclésia de César, do Império Romano, eles eram donos de comércios, prestadores de serviços, se infiltrava na área da educação. Ainda hoje, quando a Polícia Federal eles querem prender algum criminoso, eles mandam os seus agentes secretos irem para os bairros, viverem uma vida comum para investigar o criminoso. E assim que eles descobrem, se tornam vizinhos, vivem uma vida comum, e aí de repente eles descobrem o que eles querem, mas estão ali como agentes secretos com um objetivo. E qual é o objetivo? Cumprir a missão que o seu grupo tem estabelecido. E o Senhor Jesus está dizendo o seguinte: olha, nós também, nós somos a igreja, e nós somos muito mais do que o FBI. Nós iremos influenciar a sociedade, iremos salgar, iremos transformar, iremos conquistar em todos os aspectos, de uma maneira estratégica, de uma maneira poderosa, amando. E sabe, você vai ser muito usado por Deus quando você entender que a sua maior missão no reino de Deus é servir as pessoas. É muito bom quando nós compreendemos o nosso chamado. Você e eu fomos chamados para servirmos as pessoas. Sabe por que você tem muito problema no seu casamento? Porque você quer ser muito servido e não serve quase nada. Irmão, de vez em quando eu quase vou lá buscar água, porque ninguém veio me servir aqui com água. Não, aqui já tem, já trouxeram. Hoje não, os irmãos foram aprovados. Mas nós temos que aprender a servir. O povo de Deus é um povo limpo, amém ou não? Amém. Quando termina o culto aqui, ó, sabia que eu fico pegando o seu copo que você deixa aí? Se cada um pegasse o seu copo, colocasse lá, ia ficar leve, leve, leve. A sujeira do seu filho do pastor faz sujeira. Então assim, todos nós precisamos ser um povo que aonde você passa, as pessoas têm que falar o seguinte: não, aqui passou o homem de Deus. Aqui passou a mulher de Deus. A eclésia funcionava como agentes neutralizador. Mateus capítulo 5, verso 13, diz assim, ó: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor?
para nada mais presta senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Deus te chamou para você se posicionar onde você foi plantado. Martin Luther King diz que ele não tem medo do grito dos maus, mas do silêncio dos bons. Você não foi chamado para debater teologia, mas você foi chamado para defender a sua fé. Amém. Para se posicionar. Você não pode ver as pessoas num precipício e não falar nada. Fomos chamados para sermos profetas de Deus, sal da terra. E o sal não pode ser insípido. Qual que é esse sal insípido? Aquele sal que não tem sabor, que não serve para nada. Nós não fazemos a obra de Deus na força do nosso braço, mas quando você está inserido em um lugar, você tem que falar: Deus, como que o Senhor pode me usar nesse lugar? Como que eu posso glorificar o teu nome nesse lugar? Qual vai ser a maneira de ser usado pelo Senhor? A minha esposa está fazendo um curso de marketing, e lá a sala dela é uma sala onde tem todas as tribos. LGBT, tem a tribo dos crentes, tem a tribo dos rebeldes, tem a tribo de tudo. Ela chega em casa em crise e fala o seguinte: Deus, eu quero fazer a diferença onde eu fui plantado. Porque eu não vim para cá apenas para estudar. Eu vim aqui para poder ser um instrumento nas tuas mãos. Para ser um canal do Senhor. E hoje nós temos aqui o Alê, que está indo na célula, faz parte desse curso. E sabe, às vezes nós precisamos entender: não, eu fui plantado num lugar para marcar esse lugar. Para tocar a vida de alguém. Por quê? Porque a eclésia tem esse poder de sermos sal, de nos posicionarmos, de afetarmos a vida das pessoas. As pessoas têm vivido com medo, vivem debaixo de incredulidade. Sabe, irmãos, quando eu vejo alguém com algum tipo de enfermidade, o meu coração às vezes se compadece. E sabe, o sal tem o poder de transformar. Precisamos orar. Nós temos falado muito isso, que o pouco que você tem é muito para quem não tem nada. A eclésia também funcionava como agentes financiados pelo reino. Quando Jesus nasceu, Jesus foi financiado, pessoas investiram para que o reino avançasse. Os reis magos trouxeram o quê? Ouro, prata, incenso, mirra. E a Bíblia diz que foi com esse dinheiro que eles ficaram no Egito durante o período em que o rei estava vivo. Foram sustentados. Sabe, no reino de Deus, a eclésia tem esse poder. A eclésia sustenta o ministério. O seu recurso precisa pagar salário de pastores, de missionários. O seu recurso precisa abrir igreja no Brasil e fora do Brasil. A obra do Senhor não pode ser financiada pelo governo. Ela é financiada pelo povo que foi lavado pelo sangue do Cordeiro. O Senhor está removendo da minha vida, a sua vida, o espírito do medo. Amém. Nem todo mundo foi chamado para ser pastor. Todos foram chamados para serem sacerdotes. Na obra de Deus, muitos foram chamados para sustentar o ministério. Eu falei em outra ocasião, mas temos muitas pessoas novas aqui. E vou falar novamente. Conta-se que o Senhor estava com a sua filha em uma
fazenda, andando, de repente a sua filha caiu em um grande buraco. Aquele senhor ficou completamente mal, porque ele não podia salvar a sua filha, e ele grita pedindo ajuda. De repente um jovem passa, ele diz: olha, minha filha caiu no poço, eu preciso resgatá-la, você pode me ajudar? E o jovem rapidamente diz: claro que eu te ajudo. Eu preciso então de uma corda e de mais pessoas para segurar essa corda. E aquele homem continuou pedindo ajuda, e veio uma pessoa, ele conseguiu uma corda. Aquele jovem entra dentro do poço, pega a moça, e ele então dá um grito: olha, você pode puxar a corda agora. E aí aquele grupo de homens começaram a puxar a corda. Depois que a menina sai do poço, aquele homem muito feliz diz: nós conseguimos salvar a minha filha. E o interessante é que nem todo mundo vai entrar dentro do poço. Talvez quem entra dentro do poço é aquele que tem um chamado ministerial. Mas tem um grupo de pessoas que foram chamados para segurar a corda. Segurar a corda representa aqueles que vão sustentar o ministério. E sabe, com alegria, a eclésia, ela é sustentada por aqueles que foram redimidos pelo Senhor. Amém. Há muitos desafios no reino de Deus. Tem muitos sonhos no nosso coração. E Deus vai nos dar. Nós temos um sonho agora muito próximo, que é de alugarmos uma casa aqui para as crianças, para os Radicais Kids. O maior movimento do mundo hoje de crianças é da videira, que é o trabalho com as crianças. Então nós queremos alugar uma casa, aqui do lado, para termos esse trabalho. Nós precisamos de uma escola nessa cidade, Deus vai nos dar uma escola. Precisamos de chácara, precisamos de uma caixa sub para melhorar mais ainda o nosso local, o nosso ambiente. Tantas coisas. E tudo isso, sabe quem vai suprir? São aqueles que foram lavados pelo o sangue do Cordeiro. Então a eclésia tem esse poder. Ela tem o poder, sabe, de conquistar, o poder de se infiltrar, é o poder de sermos agentes neutralizadores, e a eclésia também que vai financiar o projeto de Deus. Eu não sei quanto a você, se você consegue fazer leituras. Nós temos um povo assim saudável. Nós não somos não somos passivos, indiferentes, frios, e nem somos místicos demais. Nós somos um povo que está focado na palavra de Deus. E sabe, o que tem acontecido no mundo são muitas evidências do fim. Jesus está às portas, voltando. Nos resta pouco tempo. E o diabo sabe muito bem disso, e por isso ele tem destruído muitas famílias, muitos jovens. E esse é o nosso tempo, o tempo da nossa geração, de conquistarmos muitas vidas para Jesus. Deus quer nos usar, Deus quer te usar. A grande revolução de um grande mover de Deus está começando nessa cidade de Barretos. Sabe, não é de uma forma arrogante, dizendo que as outras igrejas não fizeram. Sim, elas fizeram, e nós fazemos parte dessa colheita. Nós iremos colher, sabe, muito tempo de oração, de jejum, que homens de Deus, eles plantaram nessa cidade. Esse ano para nós é o ano da restituição. Nós iremos colher 5 vezes mais. 5 em 1. 5 anos em 1. É o que a palavra que foi liberada para nós. E você faz parte disso. Talvez você nem sabe, está sentado aí, e você vai lembrar disso lá na frente. Talvez você está sentado aqui e você já é um pastor. Talvez Deus vai te enviar para um outro país. Talvez eu esteja conversando nesta noite com escritores que vão escrever para mudar a mentalidade de muitas pessoas que estão precisando de você. Talvez eu esteja conversando com missionários, com profetas, mestres. Desde você ter uma nação, tem muitas pessoas que vão ser conquistadas. Estou conversando nessa noite com valentes, mulheres e homens corajosos, estão decidindo entregar suas vidas para algo que realmente vale a pena. Madame Guion disse o seguinte: se você não sabe o motivo pelo qual você vai morrer,
a sua vida não tem sentido. E a causa da nossa vida, da nossa morte, eu quero me entregar os dias da minha vida pela causa do Evangelho. Qual que é a sua causa? Por que você está disposto a morrer? Entregar os seus dias. Deixa eu te falar algo. Você é muito amado pelo Senhor. O amor do Senhor vai te envolver nesses dias. Você é muito amado por Deus. As pessoas não sabem o seu valor, mas Deus sabe o seu valor. O seu valor é medido pelo sangue do Cordeiro. Deus, ao olhar para você, Ele ficou olhando, poxa, como que eu vou comprar de volta, trazer de volta essa pessoa? Ele poderia fazer muitas outras coisas, mas Ele enviou o seu Filho amado para te resgatar. Você é muito amado, muito amado, não pouco, mas muito amado. E é esse amor que vai te curar, te restaurar. Eu fico olhando tantas pessoas que não entraram nesse amor e elas ficam assim, não, eu preciso de cura, eu preciso de cura, eu preciso de algo a mais. Não, não, não. Você precisa só entender o quanto você é amado pelo Senhor. Quanto mais nós entendemos que somos amados pelo Senhor, mais Ele pode transformar a sua vida. Paulo diz que nós precisamos conhecer a plenitude do amor de Deus. Plenitude do amor de Deus. E como é que você conhece? Quando você compreende qual é a altura, a largura, o comprimento e a profundidade do amor de Deus. Você vai ser completamente cheio. Amém ou não?